Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podpack. Você pode estar até estranhando que hoje Mariana não está aqui na cadeira fazendo a apresentação do Podpack, mas isso tem um motivo. Em celebração ao mês das mulheres e para iniciar a temporada 2026, nada melhor do que trazer como convidada uma pessoa que é referência em liderança feminina. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Carlos Souza, mais conhecido como Cadu, parceiro da Pernambuco, e hoje tenho a oportunidade e a honra de trazer Mariana como convidada, ela que é líder da Pernambuco, host do Podpack e referência em liderança feminina. Mariana, primeiramente queria saber... Cadu lidera essa missão, tá vendo você? Foi uma missão Foi uma missão, ninguém teve coragem de assumir essa missão, viu? Eu disse, minha gente, não é possível que aqui não tem, não. Escolheram você. Eu disse, então estão abertos para escolher quem vai fazer essa entrevista comigo. E você foi o escolhido. Olha a responsabilidade, né? É verdade. É verdade. Tanto é que todo mundo fugiu da parada. Só ficou você. Mas missão dada é missão cumprida. Vamos bem. embora. Vamos fazer um episódio mais que especial. Até porque o mês merece. E acho que você é uma referência não só como pessoa, mas também de liderança com foco em resultado. E principalmente valorização de pessoas. Eu acho que todo mundo que está ao seu redor sente isso, e isso é uma coisa que precisa ser enaltecido nos dias atuais. Mas para a gente começar, né, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu sei que muita gente que acompanha os mais de 75 episódios que a gente já teve do Podpack nesses últimos anos, trazendo inúmeros convidados, inúmeros temas, muito conhecimento, muita informação. Mas quem é Mariana Vanderlei? Primeiro, é a primeira vez que eu tô do lado de cá, né? E essa ideia surgiu de por que não? Né? A gente conversa com tantas pessoas, entrevista tantas pessoas, e a gente ficou, vamos entrevistar uma mulher pro mês de março, vamos entrevistar uma mulher. E por que não eu estar do lado de cá? Né? E que eu não sei quem é mais maluco, se sou eu que aceito a ideia ou se é a turma que dá a ideia. E eu vou junto. Mas eu sou Mariana Vanderlei, sou a mais velha de 3 mulheres, sou mãe de 2 homens, já posso dizer que são homens, né? Tenho um filho, Eduardo, de 19 anos e Rodrigo, de 16. E estou no mercado imobiliário há 25 anos. 28 anos. Há 28. Há bastante tempo. Há bastante tempo, há 28 anos. Mas eu tenho muito orgulho de dizer esse período. E quando eu comecei a trabalhar, né, assim, entrei na faculdade, comecei a trabalhar, entrei logo na Pernambuco Consultora, por ser nossa empresa, né, empresa familiar. E depois eu percebi que eu precisava conhecer o mundo. Eu percebi que eu não tinha meu espaço ainda na empresa. A empresa ainda não precisava de mim. Eu ainda não era necessária. E aí eu saí, fiquei 2 anos, saí e fui circular, fiz vários estágios. E depois, quando eu comecei a ganhar dinheiro, aí meu pai me chamou de volta. Disse, oi, pá, tá ganhando dinheiro, né? É sabida, né? Então, venha-se embora. E aí recomeçou a minha história na Pernambuco. Então, eu tenho um carinho enorme pela empresa. Às vezes as pessoas me confundem com a Pernambuco Consultora, né? Quem é Mariana? E quem é você, Mariana? É a Pernambuco Consultora? Já faz a associação. Perfeito. E não é por um acaso. A família da gente que está à frente da empresa realmente é muito ligada à Pernambuco Consultora. Eu, desde pequena, fazia trabalho da escola, era da Pernambuco Consultora. Eu ia fazer apresentação de jogos, precisava de patrocínio, eu ia atrás da Pernambuco Consultora. Precisava pintar um não sei o quê, eu pedi a ajuda do meu pai, um pintor da empresa, para pintar. Tem foto minha de camisa da Pernambuco Consultora, eu com 10 anos de idade. 9 anos de idade eu já ia para a empresa. Todas as minhas férias, acho que já com 10 anos de idade, eu passava na Pernambuco trabalhando telefonista. Então, assim, eu tenho um vínculo muito forte, né? Então, se confunde um pouco quem é Mariana e Pernambuco Consultora. Está inserida desde sempre, né? Já estou inserida. E é como se fosse, para mim, é um filho, assim, é uma parte da minha vida de que eu tenho que cuidar. Então, eu sou formada em administração, fiz pós-graduação na FGV. O que mais?
Eu queria, na verdade, que tu falasse um pouquinho, Mariana, como foi essa migração, né, de estar atuando dentro da Pernambuco, mas que você entendeu que poderia ir além, de se tornar uma líder, porque hoje é a forma como você é vista, né, até pela forma que você se posiciona, o papel que você exerce, né, frente ao seu time. Eu queria que tu falasse mais um pouquinho como foi essa transição de estar atuando na Pernambuco e se tornar líder da Pernambuco. Quando eu entrei na empresa, não existia área comercial, né? A empresa Sim. tem 59 anos, eu 28 anos que eu entrei, então a gente está falando de uma empresa com 30 anos, mais ou menos, certo? Sim. Então, era uma empresa pequena, era uma empresa que não tinha... Apesar de bastante tempo já de atuação, Isso, ainda... era uma empresa que fazia um produto por vez, fazia muitas obras de pavimentação. Sim. Era uma empresa assim que já tinha um nome, Sim. mas ela não era uma empresa estruturada. Então, foi engraçado. Quando eu comecei a trabalhar na Pernambuco, meu pai chegou para mim e disse assim: olha, minha filha, a pessoa, primeiro dia de trabalho, né, acha que vai ter uma mesa, uma cadeira. Eu cheguei lá, não tinha nada, nem mesa, nem cadeira, nem sala, nem nada. Realidade, né? Pronto, eu acho que vale, sabe? Expectativa versus realidade. Vai ter um canto para eu sentar. E aí, meu primeiro dia de trabalho, acho que de propósito, meu pai acho que nem foi trabalhar, foi de tarde, sei lá, né? E eu faço o que aqui? E aí ele me chamou na sala e disse: olha, a empresa está aqui há 30 anos e você nunca existiu, né? Então, a empresa não precisa de você, a empresa tá vivendo, tem a vida dela. Se não for você, vai ser outra pessoa. Você tem que ser necessária para Pernambuco Construtora. Você tem que criar o seu espaço, se fazer necessária. Então, a partir do momento que a pessoa recebe uma notícia dessa, eu podia ou desistir. Sim, desestimular, né? Desestimular, né? Poxa, meu pai está dizendo isso e tal. Ou usar isso como um desafio, né? É como se fosse o ponto da virada, né? É o chacoalhar. Isso. Baixa a bola, certo? Que você ainda... Não é porque você é da família que você tem seu lugar garantido, você ainda não tem começo de vida. Eu tinha 20 e poucos anos, a pessoa não tem bagagem ainda para oferecer. Então, baixa a bola e primeiro mostra para que veio, né? Se faça necessário. Eu acho que aí é que começou a eu ter que ir buscar, né? Aí eu ter que cutucar, inventar a história. Então, depois, quando eu voltei, que eu fiz estágios, eu montei o departamento comercial. Então, não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha uma mesa para trabalhar, não tinha cadeira. E aí eu disse, vamos botar esse negócio para organizar. E era eu, equipe, né? Eu e eu. Eu e eu. Então, eu era líder ao de mim mesma. Né? Entendeu? Então, não é que a liderança tal, era eu líder de mim mesma, né? Porque era eu que fazia tudo. Sim. A agência, relação com o corretor. Multitarefas, né? Tudo que você possa imaginar, né? Assim, de venda de stand, de tudo. Tudo que se faz hoje, que a gente tem uma super equipe para fazer, eu fazia tudo. Então, a questão da liderança começou depois de um certo tempo de eu precisar ter alguém comigo. E aí começou uma pessoa, porque eu não tinha gestão sobre a Pernambuco Construtora. Né? Eu não tinha gestão sobre o todo, tinha gestão sobre aquele pequenininho ali, né? Então eu fui conquistando aos poucos, né? Essa coisa da liderança não foi dada, não foi foi construída, né? Foi construída de confiança, de dedicação, de ideias, de assumir riscos, né? Quanto mais você vira líder, mais risco, né? Quanto mais você cresce. Mais se expõe, né, também, né? Isso. Perfeito. E esse ponto da construção a cada etapa é uma coisa que, para quem te segue no Instagram, é bem notório, né? Que você valoriza muito isso, essa questão da dedicação, da reciclagem, de adquirir conhecimentos, de ser consistente. E aí em todas as esferas da vida, né? Não só da parte profissional, mas também do aspecto pessoal, né? Quem te acompanha lá do Instagram vê muito isso. Existem duas teorias, né, para essa questão do...
essa palavra é muito forte, mas assim, para essa questão do sucesso, para essa questão de crescimento, existe uma teoria que as pessoas nascem com dons e com predisposição e tal. E existe a teoria que a pessoa precisa ser desenvolvida, né? Sim. Precisa aprender. Mas de uma coisa eu não tenho dúvida nenhuma, Cadu, que é uma decisão da vida da pessoa. Né? A pessoa ser bem-sucedida profissionalmente é uma decisão. Perfeito. Né? É um todo. É um todo dia. É um comprometimento, né? Com aquele objetivo, né? Isso, entendeu? É um compromisso, são abdicações, Sim. são... É uma decisão de vida, né? Nem é certo nem errado a pessoa querer. Mas quando eu falo que a pessoa tem que se dedicar, que a pessoa tem que se esforçar, que a pessoa tem que estudar, é porque eu acredito nisso de verdade. Sabe, assim, não tem como a pessoa querer ser um líder, ou querer ser bem-sucedido, ou querer ter seu próprio negócio, mas ter resultado, se não houver essa determinação, essa decisão de que é isso que eu quero para minha vida. Perfeito. E eu acho isso bem importante, até para todo mundo que está acompanhando o episódio, porque muitas vezes a gente, né, julga que quem teve, né, determinadas condições vai conseguir ter sucesso. Não necessariamente. Você precisa, muitas vezes você tem uma cobrança muito maior, muitas vezes você se cobra também, né? E você, para conseguir entregar resultado de forma contínua, você também precisa cumprir todos os pré-requisitos ali, principalmente quando a gente fala de um mercado que cobra resultado, né? Eu tinha, na verdade, alguns desafios, né? Primeiro, não é fácil trabalhar em empresa familiar. Né? Você trabalhar com seu pai, né? Prima, tio, não é fácil. Não é uma coisa simples, né? É uma coisa assim que... Separar ali a relação familiar e a relação da empresa, eu voltava para casa, né? chorando, eu não quero mais isso, ai meu Deus, não sei o quê, porque a gente briga, né? Sim. Às vezes eu vou para casa do meu pai, eu vim aqui para ser filha, tá? Porque cansei, hoje já é sexta-feira e ainda não fui filha, né? Só tô sendo sócia. Estou Mariana filha nesse momento, né? Dou beijo, sento, né, para conversar. Porque tem a questão de empresa familiar, né? E tem a questão do mercado imobiliário, que é extremamente masculinizado. Sim. Né? Meu pai só teve filha mulher, então tinha que ser a gente mesmo. Não tinha outra, né? Opção. Então, o mercado é extremamente masculino. Empresa familiar, mercado bem masculino, imobiliária, a própria consultora, engenheiro, tudo. E também a questão de mulher, né? Já que a gente está trazendo esse mês... Essa temática, né? Aproveitando e seguindo essa temática, né? Olhando para trás, em toda a tua trajetória profissional, como é que tu vê essa questão da liderança feminina, né? Como você falou, em um segmento que culturalmente existe, né? Essa questão principalmente do aspecto de liderança, de ter uma predominância masculina. E como é que tu vê essa dificuldade para você adentrar, né, ser uma líder e se tornar referência, e principalmente se teve algum erro ou algum aprendizado que tu acha que assim foi extremamente importante para que enfim, tu conseguisse alcançar os resultados e hoje se tornar uma referência? Veja, eu me considero muito, de verdade, assim, privilegiada. Apesar de eu ter, né, o desafio de conseguir a minha posição, eu me considero privilegiada, porque eu não tenho problema, eu nunca tive um problema por ser mulher, ter dificuldade de ser uma líder, né? Assim, sim, eu tive abdicações, mas quando eu escuto as mulheres que têm muita dificuldade de serem respeitadas em ambientes empresariais, muita dificuldade em ter questão salarial, que eu sei que é verdade, assédio, preferência por homens, né, para serem líderes. Às vezes as mulheres são preteridas porque vão ficar grávidas, porque tem TPM, porque vai levar menino para a escola, né, okay, e aí perde a oportunidade. E muitas vezes executando bem, né, suas atividades. Bem, e deixa, né, de ser contratada. Eu já escutei, né, não vou contratar mulher não, porque
não falando comigo, acho que até a pessoa às vezes esquece que eu sou mulher também, Sim. né? Mas eu já escutei, não, na minha empresa eu não vou contratar, não, porque a mulher fica grávida, a mulher não sei o que e tal. Já escutei. Mas eu não tive esse problema, né? Assim, apesar de eu trabalhar num ambiente extremamente masculino, eu nunca senti esse problema. Assim, nem foi uma coisa que eu era uma bandeira minha, que eu tinha que, sabe, mulheres, líderes, nunca foi uma bandeira. Foi muito mais simplesmente fazer. As pessoas dão risada quando chega lá na empresa, tu vê que só tem mulher, né, Cadu? E todo mundo acha que foi de propósito. E aquilo ali é zero. Inclusive, foi uma pergunta que minha esposa uma vez, sincera, ela fez, lá só tem mulher, amor. E... Tá vendo? Onde Cadu vai, só tem mulher junto, né? É para mulheres e não é. Sabe? Nunca foi uma bandeira que eu levantei, porque eu não tinha esse problema, sabe? Não fazia essa distinção, né? Isso. Mas que de certa forma também é bom, né? Porque assim, hoje a gente vê a Pernambuco vai completar agora em 2026 60 anos, né? Teve essa aceleração, como você colocou, e pelo menos na área de marketing comercial, a gente tem uma presença muito forte, né, das mulheres. É verdade. Sem querer, mas já aqui. Né? O ano passado, quando foi no final do ano que a gente fez a confraternização do time, eu disse, meu Deus do céu, só tem mulher mesmo. Agora que eu tô caindo na ficha, eu disse, agora. Eu não vou contratar mais homem, não. Agora eu só vou contratar mulher. Porque já aqui, né, é assim, eu vou deixar e deixar como está. Um time que está ganhando não se mexe, né? Pois é, né? A gente contratou agora a Carol e é outra mulher, né? E não foi assim de propósito. Mas eu sou privilegiada por não ter tido que passar por problemas em empresas que têm preconceito, né? Que tem, enfim. E eu sou super solidária às mulheres que passam por isso. Talvez até que eu gosto de trabalhar com mulher e que respeite as mulheres. E que bom que infelizmente você não teve que, né, passar por essa situação. Mariana, eu queria falar agora de um tema, porque como você falou, você acaba vivenciando e conversando muito com outras líderes, né, de outros segmentos, e eu queria entender se nessas conversas, né, de eventos que você participa, se você identifica ali algum erro, algum ponto de melhoria que você poderia deixar como um aprendizado mesmo para outras mulheres que estão no início da carreira ou então já estão galgando crescimento profissional, que almejam, né, chegar a uma liderança e tornar referência. Eu já participei, Cadu, de eventos femininos, assim, né? Eventos de mulheres líderes, só para mulheres, mulheres de referência, mulheres para falar, mulheres que leem livros, sei lá. E uma coisa que eu vi que é muito ruim, muito nocivo, as mulheres se levantavam para falar sobre essa discriminação, né? Porque eu fui participar de uma entrevista de emprego e o homem perguntou se eu pretendia ter filhos, sei lá, e aí fui cortada. Aí a outra se levanta e... Não, porque eu estou congelando embrião, não sei o quê, porque eu tenho medo de perder meu emprego se eu engravidar agora. E aí a outra... Então, cada uma falava, assim, de uma dor de ser mulher. Um medo, né? Isso. E eu, olhando para aquilo assim, aquilo ali, eu me identificava zero com aquilo, zero. Meu Deus, em que planeta eu vivo? Porque onde estão essas mulheres, sabe, que estão com esses pensamentos? Porque, veja só, se eu estou numa entrevista de emprego, a pessoa pergunta se eu quero ter filhos, e eu sou cortada por isso, graças a Deus, que bom, meu amigo. Esta empresa não serve para mim. Entendeu? Eu olharia com esses olhos, né? Se eu preciso congelar embrião para engravidar mais tarde, não sei o quê, porque que bom, eu vou ter mais tempo para ficar melhor financeiramente. Tantas pessoas têm filhos jovens e estão sem estrutura financeira. Sim. Então, tudo aquilo eu não via como uma coisa positiva para a pessoa. Eu acho que era uma vitimização. Então, uma coisa que eu poderia dizer hoje, assim, para qualquer pessoa, principalmente mulheres, se vitimizar porque é mulher não vai levar a pessoa a canto nenhum. Nenhum. A pessoa não vai ser nem boa esposa, nem boa mãe, nem boa profissional, nem boa amiga. Ficar o tempo inteiro, porque eu sou mulher. Porque não sei o quê, porque eu sou mulher.
Então, se aquele lugar está discriminando a pessoa tem que sair. Né? Se você está numa situação que você está sentindo despreterida, não fica. Até porque o propósito precisa ser da empresa, mas você também precisa respeitar o seu propósito de vida, né? Isso. Sabe assim, que bom eu saber na entrevista de emprego que eles não valorizam a mulher. Tá ótimo. Deus, muito obrigada. Não vai existir o arrependimento depois, né? Isso, né? E também assim, não ficar doída porque a pessoa não... Sabe? Eu, no meu lugar, fiquei pensando, mas por que essas pessoas estão falando isso? Por que essas mulheres estão se levantando nesse evento para falar de quanto se sentiu vitimizada? Isso não leva elas a canto nenhum, entendeu? Assim, não vai fazer a pessoa sair daquele estágio. O que vai fazer a pessoa sair daquele estágio é a pessoa ser boa profissional, boa esposa, boa mãe, boa amiga, né? Uma mulher dedicada que vai fazer a pessoa subir. Não é a pessoa pegar o microfone para se vitimizar. Então, se eu pudesse dizer alguma... aprendizado, eu observo muito as mulheres em muitas situações para fazer igual e muitas situações também para não fazer. Para não fazer, perfeito. O erro também é um aprendizado, né? De como também não devemos agir. Perfeito. Com certeza. E agora, puxando um pouquinho o assunto para a questão da construção da autoridade, né? Como eu falei no início do Podpack desse episódio, você é uma referência em liderança feminina, né? Não à toa é reconhecida e construiu uma autoridade, né, dentro das redes sociais também. Hoje você tem uma presença forte, marcante, produz conteúdo, traz muita informação, inclusive de imersões que você participa, tanto em eventos nacional e internacionalmente. Eu queria que tu falasse um pouquinho de como foi esse teu olhar para ser uma líder dentro da empresa, mas também entender a importância dos meios de comunicação, e aí principalmente no caso do Instagram, para a construção dessa autoridade. Toda vez que... E para inspiração também de outras mulheres, né, que te acompanham. É verdade. Toda vez que eu escuto, hoje mesmo, né, a gente conversando sobre as redes sociais, escuta essa palavra, né, liderança feminina, isso me dá um frio na barriga danado. Sério, porque não é uma coisa que eu... Assim, não é uma coisa que eu fico pensando nisso toda hora. Né? As coisas aconteceram e acontecem, sabe? Quando vou separar a tua pergunta em dois, né? Quando a gente fala em referência e liderança feminina, eu abro aquele Forbes Woman, né? Forbes Mulher, eu abro aquilo... As mulheres... Eu me sinto a pata da formiga junto das grandes lideranças femininas. E a gente tem tanto que aprender ainda, né? Chega a me dar um frio na barriga, essa coisa, né, de liderança feminina, referência de liderança feminina. Mas espero que eu possa cada vez melhorar e poder inspirar algumas pessoas a serem líderes também. E as redes sociais, Cadu, para mim é só mais um... Mais um canal de comunicação, isso, né? Sabe? Para mim é assim, é agora através das redes sociais, então vamos comunicar através das redes sociais. Mas, Mariana, mas como tu tem coragem de falar? Como você... Né? Eu através, principalmente até do Podpack e das redes sociais, assim, as pessoas falam comigo como se me conhecessem, né? E eu não tenho ainda a noção de que as pessoas me conhecem por causa disso aqui. E é assim, como foi que você começou? Como é que você tem coragem de filmar? Como é que você... Primeiro que, se é a minha obrigação como líder da área, eu não sou diretora da área comercial e marketing, e é assim hoje a forma de se comunicar. Para mim tem isso não. É trabalho, eu tenho que fazer. E tem número 1. Se, mesmo que não fosse para falar nem da minha vida pessoal, se fosse assim, eu faço parte da agora. É o que precisa ser feito, né? Isso. Então, para mim, um ponto, assim, como líder, a pessoa tem que fazer o que tem que ser feito naquele momento. Se amanhã, Cadu, que trabalha com dizer, Mariana, não é mais Instagram, não. Eu só não curto muito as dancinhas. As dancinhas, o TikTok, mas sem dancinha. As dancinhas, as meninas ainda não conseguiram, não, porque assim, é muito para mim. Ainda. Mas se disser que é assim que tem que fazer, eu vou ter que aprender. Então, as redes sociais, para mim, é uma coisa assim, tem que fazer. Sim. Tem que fazer. Do mesmo jeito que você me vê, às vezes, nos lançamentos, tendo que ir em cada imobiliário, não tem que fazer. Tem que fazer. Não tem que estar lá presente, tem que fazer. Se amanhã, né,
é importante para a empresa, para o resultado, para a equipe. Cadu dizer, Mariana, não é mais Instagram, não. Agora a gente vai para, sei lá, o que for. Sim. A gente vai ter que se adaptar. Até porque o mundo hoje está mudando bastante, né? E se eu não fizer, alguém vai fazer na minha frente. Perfeito. Né? E se é para fazer, que seja eu. Né? Que alguém não faça, que vá fazer e que não seja a Pernambuco está fazendo. Então, item número 1, as pessoas têm que entender as redes sociais como um instrumento de trabalho. Isso daqui é um instrumento de trabalho, de comunicação. Ponto. E é uma coisa que tu fala bastante, inclusive lá no Instagram, né? Falo, e porque eu acredito que não tem como assim, eu não gosto de aparecer. Se tu não gosta de aparecer, não tem problema. Tu vai ter que estar presente de alguma forma, de foto, de escrito, de alguma coisa, você vai ter que estar presente, porque faz parte da comunicação atual. Isso. E eu acho que também é treinável, né? É uma coisa que, como a gente falou, com a educação, com o treinamento, com a constância, vai, né, se aprimorando e vai... Olhando para o lado agora, sem vitimizar, mas das mulheres, certo? Eu percebo que as mulheres são mais difíceis de fazer, porque elas são mais exigentes de estarem bem na câmera. Os homens, às vezes é tudo assanhado, tudo não sei o quê, e abre e faz. E as mulheres ficam, porque eu não estou maquiada, porque eu não estou de cabelo arrumado, sim, porque eu não estou de roupa vestida, porque eu tô gorda, porque eu tô magra, porque eu tô branca, porque eu tô preta, porque eu tô azul, porque meu Existe cabelo... uma autocobrança, né? Porque meu cabelo tá branco, porque sabe que minha voz é não sei o quê. Então, eu acho que existe naturalmente da sociedade uma exigência que a mulher esteja melhor. Então, quando a mulher se olha, que, meu Deus, aí ela faz assim, minhas rugas, meu não sei o quê, sei falar. Então, isso é uma barreira para a mulher. E como você disse, é treinável. A pessoa tem que começar a fazer. Eu já tive situações assim cômicas quando eu comecei, das minhas amigas mandar foto. Mariana, isso tá horrível. Mariana, você tá péssima. Tá vendo não que tá aparecendo, não sei o quê, tá horrível. Tá aparecendo aqui, tá aparecendo não sei o quê, tá aparecendo no fundo. Tá aparecendo uma roupa no fundo, tá aparecendo... Então, isso as minhas amigas eram piadas, assim. E eu levava na esportiva, tira, faz de novo, pronto, né? Porque senão a gente não vai fazer nunca. Perfeito. E essa colocação foi bem importante. Como eu acompanho muitos players do mercado, inclusive grandes players como Thiago Nigro, Bruno Perini, não só do mercado de incorporação, mas nesse caso do mercado financeiro, quando a gente olha para os vídeos iniciais, do início da carreira deles, a gente vê o quanto eles evoluíram, né, em termos de apresentação, de cenário, de postura, de comunicação, enfim. Eu acho que se fossem esperar, tá daquele jeito para começar. Não seriam, né, a referência que são hoje, né? Isso, exatamente. Se fosse esperar ter aquele fundo todo, estudo todo, aquela comunicação. O cenário ideal, o cenário perfeito, talvez nunca vai existir, né? Exatamente. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vou fazer só um parênteses aqui, pessoal. Isso aqui eu não sabia não, viu? O roteiro não. Vou dizer aqui que isso é surpresa, viu? As perguntas. Para vocês não ficarem achando que é tudo combinadinho. Mas é bom que acaba saindo mais espontâneo ainda. É verdade. Eu nem olhei o roteiro. Diga aí. Mariana, vamos mudar um pouquinho agora de liderança feminina e vamos falar do mercado imobiliário em si. Com tua vasta experiência, tá? E como você falou, não só passando pela parte de incorporação, mas também tendo contato com diversos profissionais, né? De imobiliárias, com corretores especialistas. Qual conselho tu daria para as mulheres que estão entrando nesse mercado para elas conseguirem se destacar? É um mercado de muita oportunidade. Se você só para assim, e bota lá no Instagram, ou no Google, ou no TikTok, ou no YouTube, as áreas que o mercado imobiliário traz de oportunidade. Você pode trabalhar não necessariamente só com a parte de vendas. Né? Você pode trabalhar com consultoria de financiamento, com consórcio. Você pode trabalhar com financiamento imobiliário. Você pode trabalhar com vendas. Você pode trabalhar com consultoria jurídica, se você for advogado. Você pode trabalhar com ambientação. Você pode trabalhar em obra. É um mercado de muita oportunidade. Muito vasto, né? Muito. Você pode trabalhar na área de clientes. Inclusive, tu falou isso hoje, referente à parte de condomínio, né? De gestão de condomínio também, após entrega da obra. Olha isso. Hoje, a gente sente muita falta, Cadu, de coisas que não tem a ver com a gente. Sim. Que o mercado imobiliário abre as portas e que ninguém está aproveitando.
Agora, nessa minha viagem para o Uruguai, eu tive muito contato com empresas de gestão de aluguel, que já existe aqui. Tem boas empresas, mas não de forma estruturada. Como Punta del Este, né, quando eu estava, é praticamente um lugar de aluguel, né, um lugar de férias de curto prazo. Então, tem muitas empresas lá que só vivem de gestão de condomínio, gestão de aluguel, gestão de plataforma. Que aqui tem, mas tem um monte de empresa pequenininha desestruturada. É um negócio que dá muito dinheiro. Como a gente costuma dizer, é o Oceano Azul, né? Total. Muita oportunidade ainda a ser explorada, né? Veja, o ano passado, em 12 meses agora, a gente entregou 1.000 unidades. Veja o tamanho de oportunidades que a gente está gerando. Se a pessoa comprou para morar, ela vai precisar de imóvel, de pintura, de luminária, tudo que a gente está vendo aqui nesse decorado. Tudo que a pessoa vai precisar. Então, só aqui, quantidade de fornecedores que tem, eletrodoméstico, tal. Imagine que 500 comprou para isso e mais 500 comprou para alugar. Essas pessoas precisam ser cuidadas. Né? A gente, aí gera quem precisa cuidar de patrimônio, condomínio, para condomínio, fazer gestão de tudo. De tudo, né? De tudo. Né? Isso gera uma cadeia extraordinária, não só da Pernambuco. Imagina isso. Todos estão interligados, né? Isso. Não é que vai precisar, é que já existe, já é uma demanda que existe. Quando eu entrei aqui, por um exemplo, logo vi que botaram aqui esse mercadinho, né? Vê, outro Oceano Azul. Uma comunidade maravilhosa para os moradores. Total. Eu tenho no meu condomínio e realmente é muito bom. Não é? Vê, é um outro negócio. Isso. O do Locker, que também está aqui. Sim, na entrada. Outro business. Sabe? Isso, e aí, isso aí vai. É uma tendência sem volta, né? A questão. Agora, eu falei até também, nesse vídeo que eu falei de administradora, é a figura do síndico profissional. É uma profissão, assim, que vai crescer muito, que as pessoas não querem mais ser síndicos. Né? E tem gente ganhando dinheiro com isso. E até por uma questão de tempo também, né? Para se dedicar e conseguir fazer a gestão adequada, né? Exatamente. Ninguém quer briga de condomínio, grupo de WhatsApp, não sei o quê, cobrança, inadimplência. Bota um profissional. E eu acho que também, cada vez mais, principalmente dos proprietários, está tendo a conscientização de que aquilo ali é para o bem do patrimônio, né? Isso. Se você tiver uma gestão profissional, você acaba mantendo o patrimônio e, consequentemente, ganhando no longo prazo, que a gente sabe que sempre vai valorizar, né? Isso. Então, assim, o mercado imobiliário ele é muito promissor, sabe? Olha para o mercado imobiliário, né? Essa parte de tráfego é maravilhoso, né? A pessoa trabalhar com isso para o mercado imobiliário. Então, a parte de performance, a parte de gestão de lead, é um mercado que tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Né? Isso, muita oportunidade. Bacana. Eu vou fazer só uma pausa para fazer um jabá, que a gente não falou no início, mas foi. Estamos aqui no decorado do Casa Forte Prince. Eu vou aproveitar e vou fazer a turma passar vergonha. Botar água, olha a garrafa que me deram aqui, tá? Se fosse um convidado, viu, assim, exigente, mas vamos fazer nosso jabá, sim, aqui do Casa Forte. É uma convidada que já é de casa. A gente está no Casa Forte Prince, um empreendimento que foi entregue recentemente pela Pernambuco. Estúdio aqui no coração de Casa Forte, do lado do Plaza, aí do lado da Praça de Casa Forte. Então, assim, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, eu acho que vale super a pena. Porque, como Mariana falou, o empreendimento está excelente. Tanto para quem quer viver, como também para quem quer investir, tá? Acho que é essa outra oportunidade. Verdade. Casa Forte por si só já é objeto de desejo, né? Bora, que a gente estava conversando sobre isso antes de conversar, né? Minha vida inteira. Eu sou morei em Casa Forte, isso. E essa rua aqui é Alfredo Fernandes, é uma rua tranquila, calma, é a cara de Casa Forte. Só o fato de ter o Plaza do lado, né? Isso. O Mix Mateus, você tem tudo na rua da McDonald's. Então, assim, muita comunidade e é tudo que a gente precisa no dia a dia, né? Muitas vezes a gente tá precisando de um remédio. A ideia nossa gravar aqui é para a turma saber que a gente existe esse ambiente que a pessoa possa viver. Exatamente. Né? Poder saber que tem esse decorado aqui para conhecer. Então, venham, pessoal. Mariana, em um mercado tradicionalmente masculino, como a gente já conversou anteriormente, imobiliário,
Em que momento da tua trajetória, né, profissional, tu percebeu que podia fazer diferente, podia liderar, obviamente que talvez com mais firmeza, né? Conta um pouquinho mais como tu enxerga essa temática pra gente. É o espaço que eu encontrei, era um oceano azul. Né? Eu via essa coisa dentro muito... da própria Pernambuco, né? Dentro da própria Pernambuco, né? O homem e a mulher, a gente como mulher e você como homem, nós temos nosso lado feminino e nosso lado masculino, né? E se você tiver um ambiente onde tem só o lado masculino somado, não tem um pouco de mais feminino, ficam as coisas muito verticalizadas, ficam as coisas muito engessadas, ficam as coisas muito 2 mais 2 são 4, né? Fica muito enrijecida. Sim. Então, eu enxerguei, quando eu comecei a me dedicar mais a estudar o mercado, as oportunidades, que eu não podia jamais fazer igual ao que os homens, de forma geral, já faziam. Aquelas coisas bem... tabela, panfleto, sabe? Aquela coisa bem rígida e verticalizada de checklist. Né? É como se moldasse, né? Pegando um pouquinho melhor dos dois comportamentos ali, né? Exatamente. Então, eu vi que existia uma oportunidade de levar um pouco desse lado feminino, de empatia. Perfeito. Que cada vez mais é... mais necessário, né? Um pouco desse lado feminino, ousado, né? Mais assim, de ousadia, de colaboração. Né? A mulher, ela é mais colaborativa do que competitiva, apesar de eu ser competitiva. Sim. Meu lado competitivo é muito forte. Mas eu trouxe esse lado que na época assim, que eu comecei a trabalhar, eu acho que eu não me lembro de ter outra mulher assim que fosse, sabe, que estivesse à frente disso, que fosse para frente das convenções falar, que fosse para as imobiliárias falar. Hoje em dia é muito normal. Se tornou mais comum. Se tornou mais comum, mas no começo não tinha. E se não tinha, não era porque a mulher não sabia fazer, é porque era tomado pelos homens. Né? E por que não levar um pouco desse lado lúdico que a mulher é? Né? Por que não levar um pouco do rosa, né? Dessa coisa de ser leve, de ser mais descontraído, né? De ser, não significa que não é rígido ter que vender a tabela, o preço. Mas quando eu comecei a trabalhar era muito assim, preço, financiamento... Era preto no branco, né? Muito preto no branco. Né? E eu acho que a mulher veio para o mercado imobiliário só para somar. Né? Tem muitas mulheres maravilhosas assim que eu cruzo, que trabalham no mercado imobiliário, que somam muito, sabe? Que bota essa coisa da mulher, da empatia, essa coisa família, essa coisa mãe, essa coisa, né? Que se o homem se ligar, tem que fazer também. Isso. Né? É o equilíbrio, né? Tem que fazer. Que é tão importante. Isso. Exatamente. Bacana. Agora a gente vai mudar um pouquinho o tema e vai conhecer um pouquinho mais de Mariana. Eita. Eu queria entrar um pouquinho mais na esfera de Mariana, no seu dia a dia, da sua rotina, mãe, como ela consegue conciliar, né, essa vida corrida de líder com as atividades ali do dia a dia. Qual é o segredo? O segredo é saber que não vai conseguir fazer bem feito tudo. Né? O segredo é saber que vai ter uma área que vai ter que ser esperar um pouco, deixar de lado um pouco, guardar um pouco. Eu faço terapia com a psiquiatra há muitos anos já, acho que há 8 anos. E eu tenho um autoconhecimento muito bom. Né? Eu recomendo muito. Às vezes, a gente gasta dinheiro com outras coisas. Não faço terapia não, porque é muito caro. Não prioriza, né? Não é muito caro, não. É porque você está gastando seu dinheiro em outra coisa. Né? Deixar de ir para a festa do carnaval e pagar uma terapia vai ser melhor. Eu faço há muitos anos. Então, eu tenho um trabalho de autoconhecimento muito forte. Então, desde muito cedo, eu aprendi que a vida ela é feita de caixinhas. Não é? Da caixinha, como você disse, da mãe, da caixinha mulher,
da caixinha profissional, da caixinha amorosa e da sua própria caixinha, né? Vamos separar assim. E nunca a gente vai estar com as caixinhas todas bem e equilibradas. Equilibrar todos os pratinhos, digamos assim. Não vai, né? Eu tenho uma relação maravilhosa com meus filhos, assim, extraordinária. Mas eu não posso dizer nunca que eu fui, ou que eu sou, um exemplo de mãe que dedicou a vida a cuidar da educação dos filhos. Desde muito cedo, meus filhos aprenderam que eles teriam que dividir o tempo da mãe deles com a empresa, desde a barriga. Né? Eu trabalhando com 9 meses, indo para evento e não sei o quê. Então, ó, na barriga eu já dizia, tu tá ligado, né? Tá vendo como é, né? Tu tá vendo, né? 9 meses, onde é que tua mãe tá? Então, quando tu nascer, vai ser assim também. Então, assim, eles tiveram que desde muito cedo aprender que existia uma outra parte de Mariana, sim, que para mim é muito importante também. Então, eu também não sou referência para me sentar assim com as mulheres e ficar me lamentando porque eu não consigo ir na escola dos meus filhos, porque eu não vejo a tarefa. Nunca, Cadu, nunca eu fiz tarefa com meus filhos. Nunca. Nunca, de verdade. Certo? E eles deixavam de fazer, hoje, mas não, porque se deixar de fazer, sim, eles mesmo vão pagar o preço. Mas assim, eu só vou para a escola se eu for chamada. Se eu não for chamada, eu não vou. Se eu passar 3 anos, os meninos não fizerem nenhuma trela e não for chamada, eu não tenho nada para fazer. Bem, né? Eu vou fazer o quê na escola? Eu não tenho nada para fazer na escola. Eu vou atrapalhar. Né? Eu não tenho nada para acrescentar. Sim. Então, isso me dava muita, e me dá até hoje, muita tranquilidade para poder trabalhar. E, ao mesmo tempo, meus filhos, eles têm que saber que a mãe deles está disponível. Perfeito. Então, as meninas que trabalham comigo sabem, os meninos ligam para mim o tempo inteiro, né? Turma aí, sabe? Que aquela dia frase, estar distante não está ausente, né? Exatamente. Então, os meninos sabem que eu estou disponível. E tô mesmo, e atendo, né? E sim, disponível. E quando eu não atendo, eles já sabem, mamãe está em reunião, mamãe atende, mamãe, né? Para ficar piscando lá o telefone para saber. Mas eu consegui, né, assim, dar uma atenção à minha vida profissional, à minha vida pessoal, porque eu não, assim, me sentia, nem me sinto culpada por também amar o meu trabalho. Sim. Sabe? Assim, eu amo o meu trabalho, eu amo a Pernambuco Consultora, eu amo as minhas funcionárias de verdade. Não é assim, não, eu amo de verdade. Então, meus filhos tiveram que entender que eu também Perfeito. Tenho não sei quantas filhas para cuidar. Entendeu? Então, eu acho que o segredo, que não acho que tem, porque cada pessoa é de um sim, jeito, mas para mim, funcionou em eu estar muito bem. Se eu não conseguisse ir para a festa de São João, nem conseguir ir para a festa do Dia das Mães, né? E eu dizer, meu filho, mamãe te ama, mas eu não vou poder ir não, sabe? Para a festa, para a reunião dos pais. Sim. Eu tô vendo a pauta, meu filho, olha, você tá ótimo. E ter a tranquilidade, bem, né? Com a situação. Isso. E não deixar que aquilo ali lhe impacte e nem te gere, né, uma perspectiva negativa, emocional, né? Eu me lembro quando meu filho mais velho, Eduardo, tirou a primeira nota baixa dele. Ele tirou, acho que 2, sei lá, 3, sabe? E aí ele chegou em casa e me ligou da escola chorando. Ele chorava tanto. Aí eu, meu filho, o primeiro 0 a gente nunca esquece. E não chegou a ser o 0, Não, né? chegou a ser o 0. Aí, ok, você vai fazer o quê comigo e tal. Aí eu disse, meu filho, veja, não tem nada pior do que sua mãe vai fazer, do que a pessoa olhar para uma prova e ter 2. Tem coisa pior do que a pessoa olhar para a prova. Veja, qual é o pior castigo que eu posso lhe dar? Da pessoa receber uma prova de história, eu acho, e tirar 2. Eu vou fazer por quê com esse menino que é pior do que isso? Eu disse, meu filho, eu posso fazer com você, a única coisa que eu posso fazer com você é botar você em aula particular. Não é reforço, Não é reforço. Né? Aí a professora ligou e disse, não, minha filha, tá tudo certo. E tá. Aí depois tirou 9, aí depois não sei o quê. E ele mesmo se recuperou. Perfeito. E o que eu vejo às vezes é, mãe, meu Deus, meu filho tirou 2, fui eu que não estudei, fui eu que não fui na escola, fui eu que não fiz tarefa. Se culpando, né? Fui eu que não estava presente na reunião dos pais. Né? E isso não significa que a pessoa ama mais ou menos e não dá segurança
para os filhos, né? O que dá segurança para os filhos é saber que a mãe vai ajudar ele a resolver. Vai estar ali para apoiar, né? Isso. Meu filho, sua mãe pro caminho adequado, não né? tem paciência para estudar a história com você, mas eu vou arrumar quem tenha. Pronto. Né? Segurança. Não precisa ser eu. Sim. E isso faz muita diferença para a pessoa com certeza. Estar bem, sair de casa para trabalhar pra vida, feliz. Né? Porque acho que em todas as etapas da vida, a gente está falando muito de criança, né? Nessa parte escolar, mas é um aprendizado que certamente vai perpetuar por toda a fase adulta Com e certeza. no ambiente profissional também, né? E ao mesmo tempo, engraçado, viu, Cadu? Que as mães das amigas dos meus filhos, eu sou super ausente no grupo, super ausente na escola. Tantos grupos de WhatsApp Tanto grupo das mães, Ave Maria. Os meninos que dizem, mãe, olha aí no grupo das mães que escreveram não sei o quê, eles têm que me dizer. Mas eu já escutei de várias mães que eu sou super presente. Aí, sabe, como assim? Eu tô no grupo, não vou na escola e tal. Mas eu sou presente na vida dos meninos. Sim. Né? Então, para mim, foi importante eu estar bem com isso. Que é o mais importante, né? Eles saberem que tem um porto seguro ali. Isso. E Dependendo não ter que abrir mão. Bom, ruim, ele tem um porto seguro a que recorrer. Isso. E não ter que abrir mão da minha vida pessoal ou profissional em detrimento disso. Perfeito. Mas, turma, pelo amor de Deus, não julgo também quem também não escolhe fazer isso, não. Tá tudo certo. Eu acho que, na verdade, o ponto principal é como você falou. A pessoa tá bem. A mulher tá bem, né? Com a situação. Isso. Ela não carrega a culpa. E agora vamos falar agora um pouquinho de Mariana atleta. Como eu te acompanho há bastante tempo, né, no Instagram, eu sei que você, e aí a gente já falou diversas vezes aqui nessa conversa da questão da assiduidade, né, de realmente ser consistente, e principalmente aí nos últimos tempos é uma coisa que está sempre marcante na tua vida, principalmente no período da manhã, né, cedinho. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da disciplina para cuidar da saúde, para cuidar não só da mente, né, como a gente falou há pouco, mas também do corpo. Vou falar um pouquinho de frente para trás, né? Eu sou movimentada na minha vida a objetivos e a propósitos. Assim, é como se eu pegasse a vida e fizesse... Comercial, né? Comercial... Né? Eu acho, né? Tem que vender tem que aquilo ter a final. meta. Tem que ter a meta. É o mês, é o resultado, é um lançamento, tem que vender. Então, eu sou assim na minha vida. Perfeito. Mesmo, né? Pra mim, eu tenho que ter um objetivo. Eu tenho que ter. Tal. E pra mim, a atividade física, ela não é uma escolha. Para que eu saia para trabalhar todos os dias e dê o melhor de mim na Pernambuco Consultora, para que eu esteja bem com meus filhos, para que eu esteja bem na minha saúde, para que eu esteja bem viajar, não esteja toda quebrada, não esteja doente, não ter que faltar trabalho porque tá com não sei o quê, porque tem que faltar... Eu tenho que fazer atividade física, ponto. Eu não tenho escolha, é igual o Instagram. Para fazer isso, né, para chegar na idade, né, mais velha e continuar a trabalhar, eu não tenho que fazer. Sim. Não eu é tenho uma que opção, fazer, né? não é uma opção. Cadu, eu vou pra academia com sono, cansado, tendo insônia, com tosse, com dor, doente. Eu preciso estar muito de cama, assim, pra eu não ir. Eu preciso estar muito de cama. Por quê? Eu, na minha cabeça, né, e nas pesquisas que eu faço, eu não sou dessa área, não sou, assim, uma pessoa que estudou, né, em escola para isso. Mas o meu corpo, ele precisa entender que ele vai. Sim. Ele precisa entender que quando tiver um problema, ele vai ter que achar uma solução. Todo dia chega na Pernambuco Consultora 50 problemas para mim. E meu corpo tem que estar preparado para esses problemas. Perfeito. Então, se na primeira insônia que eu tiver, eu não for para academia, o meu corpo ele vai fraquejar. Quando tiver uma Aos bronca... pouquinhos, né? Quando chega broncas assim para mim, eu tô bem. Sabe? Abala, mas abala aqui, com o músculo, né? Não com o core. Abala, mas abala aqui. Abala um pouquinho e depois já... Isso, abala aqui, né? Mas tá aqui no core. Mas porque o meu corpo já entendeu que não adianta ele fraquejar. Né? É assim, eu sei que é um exagero, entendeu? Mas é assim que eu estou bem para fazer as minhas coisas. Então, a atividade física, para mim, é escovar dente.
É escovar dente, é higiene, é comida, é vida. Mas eu também, mais uma vez, me sinto privilegiada, porque eu tenho um exemplo na minha família assim, tá? Minha mãe é assim, com a atividade física e com a alimentação. Ela não é tão exigente feito eu sou. Mas a minha mãe caminha todo santo dia na praça, aqui em Casa Amarela tem o Cinto da Trindade. Pronto, perfeito. Ela anda. Ela disse que ela diz, minha filha, eu vou para o supermercado, mas não vou de carro, não, eu vou a pé, porque eu já ando e tal, já aprendo a não tropeçar na calçada, faz pilates, desde sempre, se alimenta bem e tal. Meu pai nem se fala, meu pai é um exemplo de atividade física. Meu pai, todo mundo diz, Mariana, teu pai tá muito bem, tem 76 anos, tá ótimo. Mas ele se esforça muito. Ele vai para academia todos os dias. Ele faz 3 vezes por semana pilates, ou musculação e pilates, musculação e pilates. Todo santo dia. Então, assim, eu tive também esse exemplo desde cedo. Né? Eu fui privilegiada. E desde cedo, caminhar no final de semana com meu pai de manhã, caminhar com minha mãe, fazer yoga, o que tivesse para fazer. Então, fez parte da minha vida. A academia, a atividade física, na escola fiz também, e a alimentação. Mas hoje, fazendo de frente para trás, hoje para mim, assim, se a pessoa quer ser bem-sucedida, tem que fazer atividade física. Sucedida não é com dinheiro, não é na profissão, não, é sucedida nos seus relacionamentos. Sim. Sucedida em doação. Como é que a pessoa pode ser dona de casa? Para ser dona de casa tem que fazer atividade física. Como é que a pessoa vai lavar a roupa, esfregar o chão, subir para o armário, não sei o quê, vai cuidar das crianças, carregar menino, carregar a feira, como? Se não tiver no uma das caixinhas que acaba impactando em todas as outras, né? Total. Eu tenho uma cunhada que ela é nutróloga e ela fala muito sobre a medicina do estilo de vida, né? Da questão da longevidade. E ela fala muito sobre isso que você disse. O treino de hoje é justamente como a gente vai envelhecer daqui a um tempo. Né? Então, evitar daqui a um tempo, a gente tem a opção de treinar, né? Cuidar do corpo, fazer atividade física. E aí, independentemente qual seja a atividade física, né? Mas realmente estar ativo. E futuramente não depender de medicamentos. É uma escolha e de privações também, né? Que acaba acontecendo com o envelhecimento. A gente tem a mania de não pensar no amanhã, né? No amanhã, né? E a gente tem que pensar, porque e se a gente viver? Exatamente. Né? E se eu não morrer hoje? Que a tendência é essa, né? Cada vez mais a longevidade está aumentando. E se eu não morrer hoje, né? E amanhã acordar de novo? Aí, e se eu não morrer amanhã? Se eu amanhã acordar de novo? E assim a vida for caminhando e a gente não olhar para isso. Então, assim... E aí eu aprendi a gostar, certo? Perfeito. Eu aprendi a gostar. Não é uma coisa que eu... Não, como eu tenho que ir mesmo, então não vou... Eu reclamo, mas né, não vou ficar... fazendo de mentirinha, sabe? Se eu me levantei, já que eu me levantei, aí eu faço bem feito. Sim. Né? Aí não vou ficar enrolando, não vou só conversar. Tá? Eu converso também, brinco, mas eu faço bem feito. Sim. E é engraçado sobre essa questão do exemplo que você teve, né, do seu pai, da sua mãe, mas também de como você acaba estimulando, principalmente com as redes sociais e dentro do seu círculo, né, de amizade, enfim, com o time dentro da empresa, outras pessoas a também seguirem os passos, né? Eu acabo acompanhando as meninas também lá no Instagram e sei que dentro da Pernambuco a aderência é total. Inclusive, a gente tem o terceiro treinão que vai acontecer, dia né? 28, é verdade. Eu fico até às vezes preocupada, né, de não ser muito incisiva com a turma. Mas é por amor. Sim, é cuidado, né? Como você falou no início, é um cuidado de mãe. Isso, né? É por amor, porque eu sei que a pessoa vai se dar mal se não fizer. Sim. Sabe? A pessoa pode ser magra, gorda, pode ser gostar de comer qualquer coisa, mas se não mexer, se não tiver músculo para se sustentar, a pessoa vai ficar doente. E eu faço isso com meus filhos também, tá? Não é porque eles são jovens que eu não fico no pé, não. Foi pra academia hoje, vai fazer que esporte?
Foi jogar tênis, tá, não sei o quê. Ah, foi jogar tênis. Ah, se pra jogar tênis pode chegar tarde, mas se for pra farra não pode não. Ontem ontem Eduardo tava jogando tênis. Ah, chegou em casa às 9h30, tava no tênis. Ai, que bom, então pode chegar tarde. Então, porque eu sei que vai fazer bem pra vida deles. Né? É um ato de amor. Você... Sim, amor próprio, né? Isso, né? E pro outro e pra si também. Então, se eu puder realmente ajudar as pessoas a fazer, eu vou ajudar. A influenciar, né? A influência do bem. Eu vou. Né? Eu treino todo dia com uma amiga, a gente passou a dividir a personal, né? Exatamente por isso. Porque ela precisava nesse horário, a personal era só minha, e ela, sem personal eu não vou. É aí seu problema, então pronto, vem. Tá resolvido. Tá resolvido. Você vai dividir comigo o horário. Não, mas vai te atrapalhar. Não, veja. É pra você vir. Pronto, a personal é sua também. Tá dividido, tá resolvido, mas contanto que você venha. Aí ela todo dia, mas Mariana, coisa boa, tu me chamou e tu me cuidou. Que coisa boa. Isso, então, se é pra gente ser exemplo, que seja exemplo de coisa boa, né? Exatamente. E essa coisa da atividade física... hoje a gente fala muito sobre isso, mas eu já faço isso há muitos anos, então para mim é muito mais fácil. Já se tornou um hábito, né? Isso. O corpo às vezes pede também, né? E hoje a pessoa sair da inércia, eu sei que é difícil. É muito difícil. Quando eu chego na academia, aí a pessoa faz, menina, minha aluna perdeu a hora e não veio. Fulana foi, sei lá, viajou, chegou tarde e não veio. Aí eu disse, tá vendo como é difícil? É difícil. E engraçado é que por mais que a gente esteja agora em uma temática mais pessoal, mas a gente volta para aquela situação que você trouxe anteriormente, de que a gente precisa estabelecer metas, né? Tanto da parte, né, de vendas, enfim, mas também pessoal. Então eu preciso ir 3 vezes a semana, vou precisar ir. Eu digo, quer vender mais, puxe ferro. Que a pessoa fique endorfinada. Boa. Quer vender mais, puxe ferro. Agora puxe com vontade. Vai botar aqueles pezinhos. Não é fazer um migué, né? Não é fazer migué, não. Que aí o corpo não vai entender nada. Peraí, como é? Tu me acordasse. Tu me tirasse da cama. Me fizesse vir pra esse lugar horroroso, cheio de barulho, fedorento, sabe? Máquinas podres. Pra mim enrolar. Aí o corpo começa a ficar acostumado também a não se esforçar. Aí, e acho que não tem nem a recompensa, né? Você não se sente nem recompensado, né? Não, aí quando vai vender é do mesmo jeito. Primeiro não, a pessoa faz... Parece água, se derrete todinho, se desmorona todinho. Entendeu por quê? Porque treinou fofo. Agora puxa ferro pra você ver. Puxando ferro, assim, né? Lógico que com limite de cada um. Mas colocando desafios. É muito mais fácil a pessoa tá... Né? Até a postura física, segurança, saúde. Isso pro cliente... Faz toda a diferença. E você sente que está progredindo também, né? Está evoluindo. Também, é verdade. Perfeito. Então, nessa conversa agora, a gente teve 2 aprendizados, né? Pensando no amanhã. Faça atividade física. É verdade. E compre imóvel. Com certeza. Pensando no amanhã. Pensando no amanhã. Eu digo, pare de dizer que não tem dinheiro para comprar imóvel, né? Porque não está gastando no lugar certo. Então, é a mesma coisa. Pare de dizer que não tem tempo para ir malhar, porque você está investindo na coisa errada. Perfeito, perfeito. Exatamente. Concordo plenamente. Mariana, antes de a gente finalizar, eu queria voltar à temática de liderança e entender um pouquinho mais como é a tua atuação com relação a todos os gestores, né? Que está embaixo do seu guarda-chuva, lembrando da parte comercial e do marketing também, né? Como tu tem essa relação no dia a dia, tá? E como é que acontece hoje a escolha de novas pessoas. A gente até falou recentemente que Carol acabou de entrar no time, enfim. Queria que tu explicasse um pouquinho mais sobre esse dia a dia. Vamos lá, são vários itens, né? Primeiro, essa questão de contratação. Eu acho que acho que é um dom, certo? Eu tenho muita facilidade para escolher as pessoas certas. As pessoas certas, eu tenho. Carol mesmo, Tani tomou um susto, porque Carol sentou para conversar na minha sala. Conversei com ela e tal. E pronto, Carol, tá fechado. Quando é que você começa? Ela, tu já vai fechar? Não, eu sei que é ela. Entendeu? Então, assim, eu tenho facilidade. E talvez o feeling também de estar tanto tempo, né, na e posição. Também, por que eu acho que eu tenho facilidade? Porque eu sei o que eu busco. Perfeito. Entende? Porque é muito claro para mim que tipo de pessoa eu quero.
Se a pessoa entra e entrega, para que eu vou conversar mais? Tá ótimo, é você. Então, voltando para o que eu procuro, né? Eu procuro muito a questão de pessoas que eu possa confiar, mas não é confiar nessa coisa de que vai enrolar, mentir, roubar, não. É que eu possa confiar que a pessoa vai assumir o desafio e vai assumir comigo a decisão de resolver. Que eu possa contar com aquela pessoa. Perfeito. Para resolver. Pode ser assistente, coordenador, gerente, diretor. Independente. Do... Então, para mim, é se eu posso contar com a pessoa. Se na trincheira a pessoa vai estar do meu lado. Então, se você sabe quando uma pessoa é aquela história ponta firme, né? Sim. Você sabe quando a pessoa é segura, vai ser, sabe, sua chapa vai estar com você, vai estar do seu lado. Comprometida, então, né, com a atividade, né? Isso, sabe, delegada. comprometida com a solução, com resolver. Porque a parte técnica, a parte do conhecimento, a gente treina, a gente tem tantos cursos online, Perfeito. tem um monte e tal. Mas quem vai estar com você? Né? A pessoa vai ser... Né? Você vai poder contar com aquela pessoa. Então, primeiro item número 1, eu posso contar com aquela pessoa. Sabe? Aquela Sim. pessoa vai ser minha chapa para qualquer coisa. Para onde eu for, ela vai, sabe, estar comigo. O compromisso que eu assumi com meus sócios, aquela pessoa vai estar do meu lado para a gente conseguir. Então, isso para mim é primordial. Então, é muito fácil a gente conversar e saber se a pessoa vai titubear, né, no momento de dificuldade. Sim. Né? Que vão existir, né? Inevitavelmente vão existir. E é muito. Então, eu digo muito, Cadu, e é muito verdade. Eu só contrato pessoas melhores do que eu, de verdade. Porque se a pessoa não for melhor do que eu mesmo faço. Eu, inclusive, vi um post que tu fez na semana passada, na imersão do Uruguai, falando justamente isso. Tava Sim, com Tani. Exato. Ela é infinitamente melhor do que eu no que eu não sei fazer, no que eu não sou boa. Ela é infinitamente melhor do que eu. Né? A gente tá aqui com o Isis. Isis é infinitamente melhor do que eu para resolver esse podcast. Se fosse Mariana para resolver, não ia estar aqui não ia sair daqui não, ia render e tal, porque né, ela liga, ela é boa, Sim. ela sabe, organizou, fez tudo aqui, ó. Eu não fiz nada. Então ela é infinitamente melhor do que eu para fazer isso aqui. Perfeito. Então tem que ser pessoas melhores do que eu, porque senão o limite vai ser eu, né? Se fosse eu aqui, provavelmente, tá? Não ia ter essa quantidade de luzes. Pra que tanta luz? Quem sabe? tá assistindo não tá vendo os bastidores Isso, que estão... pra que essa quantidade existe, de fio, né? microfone, pra quê? Não, entendeu? Se Todos os pra detalhes, mim, né? Que... entendeu? Então, ela é muito melhor do que eu. Então, quem trabalha comigo, minha gente, quem vê, saiba que é melhor do que eu. Em alguma área que eu não sou boa. Então, isso também é importante. Se você tá conversando com uma pessoa e você não vê que a pessoa é melhor do que você... Conversando com o Carol. Sim. Carol é infinitamente melhor do que eu com agência. Sabe? Com olhar uma arte, com saber pedir, com saber um bom... Direcionar, né? Direcionar, uma boa mídia, sabe? Uma boa refinamento, conhecimento muito melhor do que eu. Se for só o meu limite de conhecimento de agência, a Pernambuco está limitada a Mariana. Então, são essas coisas que eu olho quando eu vou contratar. E isso me ajuda com o meu dia a dia. Porque, veja, Sim. Né, eu só faço, então, ficar aqui, eu só de filosofia, porque, veja, eu não preciso nem trabalhar, porque eu só tenho as melhores. Ou não, né? Eu só tenho as melhores, né? Aqui estão comigo nas trincheiras. Mas o meu estilo de trabalho, eu gosto, e a turma sabe que trabalha comigo, são... dividir quem é dono do quê. Certo? Perfeito. Se a pessoa é dona de um negócio, eu digo, não adianta esse negócio de 3 pessoas cuidar da mesma coisa. Quem vai ser o responsável Quem por é aquela o dono? atividade, né? O dono. Né? Tem que ter um dono. O podcast tem que ter um dono. Várias pessoas contribuem com o perfeito. tema, contribuem com ideias. Mas esse podcast aqui tem um dono. Né? Porque se não tiver um dono,
não vai ter uma pessoa que bota embaixo do braço, se responsabilize para aquele negócio fazer e acontecer. Então, a minha forma de trabalhar é muito dividir as responsabilidades. E aí eu tenho formatos de acompanhamento do que eu divido, do que eu delego. Entendi. Porque eu sou uma pessoa extremamente controladora. Eu gosto de saber. Apesar de eu delegar 100% das coisas, eu gosto de saber de tudo. É meio maluco, né? Né? A pessoa ser controladora e delegar, mas é assim. Inclusive, essa vai ser a minha próxima pergunta, mas fica, então, fica à vontade. Eu delego, mas eu anoto tudo aqui. Ó. Eu combinei com o Cadu que no dia tal, Cadu vai me fazer não sei o quê. E Cadu vai ter que fazer assim, como a gente combinou, viu, Sim. Cadu? Telele. Vou escrever, viu, Cadu, como a gente combinou. Tá aqui. Quando chegar lá no dia, vou atrás de Cadu. Porque Cadu é o dono do negócio. Aí se Cadu vem, porque João, porque Severina, porque não sei o quê, mas Cadu, tu é o dono do negócio, Cadu. O dono é tu. Tu vai poder, se não deu certo, você vai dizer. Vai ter que resolver de outra forma, isso. Né? Se não deu certo, tu chega pra mim e diz, não deu certo, não consegui fazer. Vamos pensar outra solução. Isso. Antecipa, né, o problema. Isso, sabe? Mas não arruma outras pessoas, outras justificativas. Culpabilizar terceiros para não conseguir. Você não é o dono. Isso. Então o dono é você. Pode não dar certo, não tem problema nenhum. Muitas coisas dão errado. Mais coisas dão erradas do que dão certo. Só vão dar errado lá no final, Sim. quando a gente muda um monte de vezes. Mas é porque a pessoa assumiu. Deu errado. Sim. Tamo junto, deu errado. Vamos de novo. Deu errado, Marina, esse negócio não funcionou. Mas pelo menos tentou, né? Você fez por onde dá certo. Isso. Por N fatores pode acontecer de dar errado, né? Não fica esperando alguém fazer, não delega para não sei quem e fica aqui esperando. Então, eu não consigo Sim. virar as costas e não, assim, cobrar que venha bem feito, que a pessoa traga de volta o que eu pedi. Toda a minha demanda tem lá anotado. Eu tenho reuniões, pautas semanais. Como é que são as reuniões? Chama os gestores ou faz né, individualmente? Como é que funciona? Eu divido por área. Né? Isso é uma evolução. É o lado bom de ser mais velho, né? A pessoa tem um lado ruim e tem um lado bom. Né? O lado bom é que a gente já erra muito para não errar mais. Mas eu já fiz épocas de ter reuniões coletivas. Vamos botar aqui todo mundo na sala para não sei o quê. E hoje eu acompanho por área, por micro-área. Vamos lá. A área de relacionamento, por exemplo, está sob a minha gestão. Eu fiz até um story sobre ela, né? Então, eu chamo a gestora, certo? Da área de relacionamento. E ela pode trazer alguma pessoa dela de áreas do time dela. Ela que vai resolver, porque eu vou cobrar de quem? Dela. Se ela não souber a resposta, ela pode trazer, ou a pessoa vai opinar, ou a pessoa tal. Mas a pergunta eu vou fazer a ela. Sim. Então, aí eu tenho, na área de relacionamento, eu pego e subdivido. Chamados, né, de assistência técnica, Perfeito. Ações, tem decor, tem não sei o quê. Então, eu falo com ela. Se a gente precisa chamar a pessoa, a gente vai chamar, mas a gente vai micro por micro. Entendi. Nas segundas-feiras, semanalmente. Eu vou micro por micro mesmo. Eu às vezes, fico com medo de ser, assim, muito... Uma microgestão, né? Muito. De descer demais. Porque, você viu, eu gosto de ver o tapume, a cor, a letra, a fonte, eu sei o quê. Mas também, depois que eu vi, você vai fazer. E eu vou confiar em quem vai cuidar. Até a gente bater o martelo, eu vou. Sim. Mas depois dali, você não vai mais me ver criticando ou eu participando ou não. Eu também entrego. Perfeito. Então, dessa forma, eu entendo que as pessoas participam, as pessoas acompanham, não fica solto. Sim. Tem o dia certo, consegue que é toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente tem reunião com todas as áreas. E durante a semana são as microsoluções. Mas as macros eu faço semanalmente. Perfeito. Vamos lá agora para uma pergunta que inclusive tu citou.
eu delego, mas sou um pouquinho controladora. E até por experiência como empresário também, e acho que você conversando com outros empresários, existe essa questão, essa dificuldade de delegar, né? Como tu enxerga isso, exercícios que podem ser aplicados para, e aí, independentemente do segmento imobiliário ou qualquer outro segmento, para que você, óbvio, compor um time, né, que você confie, tudo isso que você falou agora há pouco, mas como essa questão de você delegar, né, e quais dicas tu poderia deixar para outras mulheres que estão escutando sobre essa questão, essa dificuldade que é tão latente para os gestores? É impressionante a quantidade de pessoas que eu converso que tem profissionais ao seu lado e que a pessoa não confia. É impressionante, assim, eu não confio que ela vai fazer como eu gostaria. Sim. Eu não confio que ela vai fazer bem feito. Fulano não sabe fazer. Fulano não faz bem feito. Primeiro que não pode trabalhar com essa pessoa. Começa logo daí da contratação. Sim. A delegar, o primeiro passo já foi errado, né? Já foi errado. Entender? Eu acho que se a pessoa errar na contratação, delegar é quase impossível. Porque a pessoa não vai confiar. Delegar, quem está delegando, o dono, vamos lá, o dono, assume o risco. Certo? Por exemplo, Mariana, eu tenho compromisso com meus sócios de vender o nosso próximo lançamento, o Boa Viagem. Tem lá uma meta que a gente botou no plano e tal. Eu não vou vender, não sou eu que vou lá, tal. Então eu vou delegar pro comercial, pro marketing, pra Cadu, pra não sei o que e tal. Quando eu delego, certo? Eu corro o risco. Sim. Né? Mas se eu não delegar, eu não vou fazer. Então, pra mim, tem que delegar. Item número 1, tem que delegar. Mas, Mariana, tu delega, como é que tu é controladora? Porque eu gosto de participar. Gosto de saber. Assim, como foi que você decidiu fazer isso? Por que você decidiu fazer assim? Por que você não fez assado? Sim. Eu gosto de saber. O que tá passando na sua cabeça? Cadu, entender a lógica, né? Isso. Você tá fazendo a performance, mas por quê? Sabe? Por que você não fez verde, não fez azul? Sim. Né? Eu gosto de entender. Então, delegar primeiro um ato de confiança. Perfeito. Né? Você tem que confiar que o outro vai fazer. Às vezes, por que a gente também não delega? Porque a gente gostaria que o outro fizesse do nosso jeito. É impossível, Cadu. Impossível. Os seres humanos são 100% diferentes. Tem percepções diferentes, né? Completamente diferente. É impossível. Você não... Se você for a máquina, mas o humano, ele vai colocar um pouco de si naquele desafio, naquele tarefa, naquele trabalho. O seu método, né? A sua forma de agir vai... A sua história, a sua vida, você vai colocar ali, a sua experiência de vida. Você vai fazer uma campanha, certo? Com a agência. Você tem uma história de vida, você tem a sua vida pessoal, você tem a sua forma de ver as coisas, você tem. É impossível. Se é para fazer exatamente como eu quero, vai ter que ser eu. Perfeito. Eu acho que é muito mais sobre a resolução do problema ou da atividade, né, que foi designada, do que necessariamente como vai conseguir ser aplicado, né? Se você quiser que realmente seja exatamente do seu jeito, muitas vezes vai travar o processo, né? Vai travar. Aí você vai dizer, fulano não sabe fazer. Tá vendo que fulano sabe? Fulano sabe fazer. Não é porque ela vai fazer, a pessoa vai fazer do jeito dela. Perfeito. E também o dono, né, daquela responsabilidade tem que entender que tem que estar feito. Se tiver feito, bem feito, deu resultado, não foi do seu jeito, mas resolveu, concluir o objetivo, né? Tem que aceitar. Entendeu? Então, eu sou controladora no sentido de saber. Sabe? Eu não delego e viro as costas. Eu quero saber por quê. Como foi? Quero feedback. Acompanho. Deu certo? Deu certo. Isso, todo mundo que trabalha comigo sabe. Né? E aí? Como é? Eu pergunto. Né? Eu gosto de saber. Mas não tem... Eu me sinto assim mais tranquila de delegar, porque eu já disse a você que eu só trabalho com as melhores. Então não tem como. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo, pô. Você tem que contratar as melhores. Tem que contratar as melhores. Esse é o segredo. Não contratar pessoas medíocres, né? Assim, medíocre no sentido mais profundo da palavra. Pessoa que só vai fazer
bota o microfone assim, e a pessoa só vai fazer assim, Isso. né? Que a pessoa não tem... Que não vai além, né, do que foi designado, isso, né? que não quer fazer diferente, que não quer trazer coisa nova, opinar. Então, esse eu acho que é o segredo de delegar. Mariana, a gente está se encaminhando para o encerramento desse episódio. Menino, foi longo, eu acho, não foi? Meu Deus, voou, Mariana, né? O fala tempo que só voou, bexiga. mas eu queria agradecer. Eu gostei de estar do lado de cá. Foi bom. Foi bom. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, te conhecendo um pouquinho mais, indo um pouquinho mais do que a gente vê dentro das redes sociais ou do que eu acompanho nas reuniões. E queria só fazer, na verdade não é nenhuma pergunta, e sim um pedido para que tu deixe, né, uma dica de 3 livros. Eu sei que você lê bastante, a gente já falou no decorrer do podcast que você acaba, né, adquirindo muito conhecimento, seja por evento ou cursos, né, mas também na leitura, que é extremamente importante hoje em dia. Então eu queria que tu deixasse 3 livros, e aí pode ser na esfera da vida, no desenvolvimento pessoal, mas também no aspecto de liderança feminina, que é tão importante, principalmente nesse mês. Leitura hoje tá raro, né? A gente vê muita gente lendo nas redes sociais, mas na vida prática tá bem difícil. A gente está bem imediatista, né? A era do stream, a gente quer consumir conteúdo rápido, a questão do Reels, do Shorts. É fato. É fato, assim. Eu não sei qual é o futuro das escolas, assim, como vai fazer os alunos ficarem na sala 1 hora olhando um professor falar, sabe? Como vai ler um livro de história, eu não sei. E uma coisa que eu falo muito pro meu filho é que nenhum desses conteúdos, por mais que, óbvio, trazem benefícios pela facilidade de acesso, mas nenhum desses meios vão conseguir trazer o enriquecimento do conteúdo que um livro, por exemplo, traz. Eu não sei que eu acho que é tão importante a gente... Eu confesso que eu não sei como vai ser o futuro disso, certo? Porque, veja, eu leio, minha mãe era uma leitora assídua, meu pai sempre foi um leitor assíduo, eu sou a leitora assídua, mas meus filhos não são. Não são. E assim, eles consomem conteúdos bons, né, e muitas vezes, através do YouTube e tal, mas eu não sei o que é que isso vai refletir na vida deles no futuro. Porque escrever e ler é outra parte do cérebro que é estimulada quando você faz. Não é só ouvir um YouTube, um podcast, que você está estimulando a escrita e a leitura. É um outro lado da vida. Então, ler para mim é como atividade física, tá? Para mim, eu tenho que fazer. Eu gosto. Eu amo. Bacana. Eu fico com ódio quando me chamam para sair, porque eu vou ter que sair e deixar de ler. Eu fico com ódio, eu gosto. Deixar de finalizar o livro, Isso, né? Não, e quando eu penso assim, meu Deus, 3 horas de voo, que coisa maravilhosa. 3 horas de leitura. Às vezes eu durmo cochilo no voo, mas coisa assim, vou para o aeroporto, vou pro final de semana, ninguém vai fazer leitura. Eu realmente gosto de ler e me faz muito bem mesmo. Se eu puder estimular as pessoas a lerem, será, assim, uma grande felicidade para mim. Porque eu sei o quão difícil é ler nos dias de hoje. É muito difícil. A dispersão é muito incrível. É muito... O imediatismo também, né, que a gente tem hoje. E a disponibilidade da gente para esse bendito desse celular. A gente 24 horas hoje disponível para responder o WhatsApp. Então, a disponibilidade da pessoa entender que durante, sei lá, X minutos ou X páginas, sei lá como é que cada pessoa conta a sua leitura, vai ficar indisponível. Imerso na leitura, né? Isso. E a pessoa já vai começando ansiosa, vai ficar indisponível. Tem que ficar indisponível. Então, eu realmente gosto muito de ler. Eu tenho um gosto, né, de leitura bem variado, certo? Eu gosto de conhecer tipos diferentes de livros, para que eu não leia só um tipo de livro e não tenha só um tipo de conhecimento ou conteúdo. Sei lá, filosofia, só vou ler livro de filosofia. Livro de financista, né? Vou ler só livro que tenha educação financeira. Eu gosto de ler variado. Tem livros que eu vou gostar e tem livros que eu não vou gostar. O melhor livro que eu já li, assim, da minha vida, de verdade, e eu digo isso, já li bastante, mas
É um livro que foi uma referência para mim. Chama-se A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. É um livro muito lido, mas é um livro muito 1.200 páginas. E, graças a Deus, a editora foi sabida e agora ela lançou um book que divide o livro em três livros de 400 exemplares. 3 exemplares. Para que a pessoa não fique aquele livrão grosso. E, meu Deus, não vou ler, não vou comprar. E são 3 livros. Se eu pudesse, Cadu, eu pagaria as pessoas para ler esse livro. De verdade, assim. Eu já ofereci dinheiro para meus filhos. Tá no top 1, então. Tá no top 1. Se a gente tivesse um ranking... Revolta de Atlas, por favor. Não tenham medo da grossura. Comprem o combo, porque são livros menores. Mas é um livro que eu me vi no livro, sabe? É um livro que me surpreendeu. É um livro que me deu a liberdade de ser como eu sou. Foi isso. Bacana. Sabe? Eu posso ser assim. Sim. Eu posso escolher as coisas que eu escolhi na minha vida. Eu posso ser desse jeito que eu sou. Inclusive, a gente conversou um pouquinho sobre isso hoje, né? Isso. Sabe? Esse livro, ele me deu a liberdade de... Assim, é um livro de eu chorar, não porque as coisas que eu aprendi, mas por que bom eu posso ser assim. Sabe? Existe uma possibilidade da pessoa ser desse jeito que eu sou. Então, o livro, eu me vi no livro. Não, é um livro, é um romance, é uma história, né? Não é um livro assim filosófico, é uma história. E na história a pessoa conta tudo sobre uma vida, um dia a dia de uma vida normal, mas de vidas de pessoas que têm certos valores. E tudo que ela falava no livro era o valor igual a mim. Então, os meus valores estavam no livro. Então, foi um livro que me marcou muito. Existe essa identificação, né? Muito. Né? Não necessariamente a gente ia aprender a ter valor, mas os meus valores estavam lá. Sabe? Meu Deus, perfeito. Eu penso assim também. Meu Deus, eu também sou assim. Meu Deus, aconteceu isso comigo, sabe? Meu Deus, que coisa incrível. A pessoa escreveu isso em 1945. Esse livro foi escrito em 1945. E, meu Deus, a pessoa foi até, acho que até 55. E a pessoa já pensava assim, desse jeito que eu penso. E é uma mulher, sabe? E, bacana, isso. Bacana. Então, esse livro, tipo, número 1. Número 2, um livro que também eu gostei muito ai, meu Deus, deu branco agora, porque eu pensei tanto. Tem problema não. Veio tanto Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Esse também, muito bom. Muito bom. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E quando a gente lê esse livro, ele fala de todas as virtudes, a gente entende quão imperfeito a gente é. Que a gente tem virtude que a gente tem virtude que a gente não tem, mas que pode aprender a ter. Aí ele vai falar lá da empatia, vai falar de diversas virtudes que trazem benefícios para você e para quem está do seu lado. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Perfeito. E tão importante hoje em dia. Isso, é um livro fácil, de boa leitura, não é um livro tão grosso, é um livro leve e é um livro muito bom, assim, para a gente entender as virtudes da humildade, da bondade, do amor ao próximo, sabe? Quão é importante isso, de verdade. E tem coisas ali que a gente não tem, sabe? E tá tudo bem, mas que a pessoa entenda que é importante abrir os olhos para essa virtude. E um terceiro, as 12 regras da vida, com certeza. As 12 regras da vida foi um dos primeiros livros, assim, de Jordan, né, que eu li, já li vários, mas que ensina muito para a vida. Então, eu apesar de eu variar muito o tipo de livro, eu não curto muito livros didáticos, livros de liderança, como ser um bom líder, por exemplo, né? Por exemplo, todo mundo ama aquele livro, As Armas da Persuasão. Eu não gostei, sabe? Assim, todo mundo, né? Todo mundo leu aquele, o melhor livro, aquele da Babilônia, não sei o quê, de rico para rico, e todos aqueles. Ok, são bons, mas não são livros que me tocam. Perfeito.
entendeu? As armas da pessoa é ótimo. Massa, né? Mas não é um livro que me toca, sabe? Assim, como esses três que eu falei. Preferida que você começa a ler e Meu realmente... Deus, e me esqueça que eu tô lendo. Olha, o mundo me esquece que eu vou ficar... Esse é o meu momento, Esse né? é o meu momento, sabe? É um livro bom, mas eu gosto de livros que me façam realmente esquecer do mundo, sabe? Porque só se for coisa só didática... termina que fica mais difícil da pessoa se concentrar e curtir, e viajar, e imaginar, né? E se ver e tal. Eu gosto de livros assim que eu me identifico, né? Não só para aprender, mas que quando você lê Alice das Virtudes, você aprende. Também, né? Mas você não desenvolve, mas ao mesmo tempo ali é um entretenimento que você está lendo, né? Isso. E também, Cadu, eu gosto de livros que faz a gente crescer como ser humano. A gente tem a obrigação de crescer como gente, como ser humano. Sabe? A bondade. Principalmente nos dias atuais, né? Que a gente vê tanta coisa. O amor ao próximo. Pois é. Né? Aí você só lê livro didático para você aprender a ser um bom líder, para você vender mais, para você... É bom, mas talvez não faça você crescer como ser humano. E quando você cresce como ser humano, busca crescer como ser humano, você termina... fazendo outras coisas darem certo também. Todas as esferas da vida estão conectadas, né? Isso, né? E como eu falei lá atrás, aqui a gente conversando sobre a questão da terapia, né, que eu faço há muito tempo, eu aprendi que eu gosto disso. Esse meu autoconhecimento de que eu gosto de evoluir como pessoa. Esse episódio é o primeiro do ano e logo comigo. Então vocês, por favor, não me decepcionem. Deem vários likes, vários... como é que passa para o outro? Como é que a pessoa... Compartilhamento, certo? Muitos comentários. Elogiem Cadu, para Cadu ter achado massa ter vindo. E a gente vai em 2026. Temos novidade, a gente vai ter novidade no podcast. Temos muitas novidades, é verdade. Muito mais conteúdo aí. Fica aí, junto a gente. Nessa nova temporada. Gente. É verdade. Mariana, em nome de todos da Pernambuco, de toda a equipe, a gente preparou uma surpresa para você, em forma de agradecimento pela mulher que você é, pela líder que você é e a forma que você conduz todo o time. Na cor que está sempre presente no seu Instagram e na sua vida. Vocês não vão me fazer chorar. Vai. Minha gente, obrigada. Como é que conseguiram rosas azuis, cara? É muitas emoções. Minha gente, tá vendo? O que eu disse? Única. Tá vendo? Eu não disse que são tudo melhor. Eu disse a você, só trabalho prova, com né? melhor. Aqui, prova. Vocês mandaram pintar, foi? É azul de verdade, é? Ai, minha gente. Eu também, primeiro. Ó pra isso, tem até cartinha. Isso, vou dizer, porque me fizeram vir aqui no Casa Forte, deve ser porque se sentiram culpadas. Já esqueceu a garrafa de pó. Já. E é tudo isso assim, Como é pra ler o qual? Olha o olho tremendo. É emoção. Olha o olho, tu vê. Tá vendo? Bem pouquinho. O olho tremendo, minha gente. Peraí. Vou ler não vou chorar. Ler é pra chorar. É ótimo que dá engajamento. Vai, minha gente. Para a Mariana, estamos muito felizes em poder mostrar. Olha o olho tremendo. Vai sair esse negócio. Para o nosso público, a versão Mariana que ninguém conhece. O sucesso do Podpack depende de você. Amamos você. Obrigada, minha gente. Obrigada. Tá vendo, Cadu? Tá vendo? Mais que merecido, né? Tá vendo, né, minha gente? Mariana, obrigado em nome de todos. Obrigada, parabéns pela pessoa que você é, pela profissional que você é. Obrigada. Muito obrigada a todos.